Bem-vindos, meus queridos, ao Diamond Cast, esse podcast aqui do X-Diamond. E hoje nós trouxemos esses dois lindos aqui, como o nosso querido host Samis disse, nossos dois Diamonds lindos. E eu já quero começar esse podcast de um jeito bem simples. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera saber quem é vocês. Pode começar. Olá, pessoal. É muito gratificante poder participar desse podcast aqui do grupo do X-Diamond. Eu sou a Leire Diane Nuremberg, um nomão. Então, trabalho com engenharia de segurança do trabalho e medicina ocupacional. Olá, galera. Então, sou o Alexandre, sou engenheiro de segurança e hoje eu faço parte aí do time comercial, né? E sou responsável técnico pela empresa, pela Sudomed, né? Então, estamos aí gravando aí, conversando aí um pouco com esse podcast aí, muito legal. Não precisa ficar nervoso, tá? Pode ficar tranquilo. Não é um problema de saúde ocupacional aqui, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Não é de frente com o Gabi. Não é de frente com o Gabi. Ó, seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que é muito pertinente. Vocês são de uma área muito específica, né? São da área de segurança do trabalho, né? Você também é técnica? A minha formação é de sistemas de informação e eu tenho uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Entendi. Tô meia louca. Meia louca. E você é o técnico? Sim, eu tenho o título de engenheiro ambiental, né? E tenho hoje daí uma pós-graduação na parte de segurança do trabalho, que me dá título de engenheiro de segurança. Hoje eu assino para todas as empresas, né? E também... Então, hoje eu estou mais na parte comercial agora também, né? Com o time comercial nosso lá. Tá, mas me explica uma coisa. O que é a empresa de vocês? O que ela faz? O que ela fornece? É para empresa, para grande empresa? O que é isso? Nós trabalhamos com empregadores. Então, quando a gente trata assim de segurança do trabalho, fica muito evidenciado empresas. Mas, na realidade, são empregadores. Então, todo indivíduo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que tenha ao menos um funcionário no regime CLT, precisa estar fazendo gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, não é especificamente para uma empresa, né? Então, empregadores podem ser pessoa física, como produtor rural, dentista, tem muito, né, na área de odonto, pessoa física, estética... qualquer profissional que tenha um funcionário ao menos registrado, ele já está obrigado a cuidar da gestão de segurança do trabalho. Então, por exemplo, se eu tiver um funcionário registrado ali, CLT, não ser MEI. Depende. Se a tua prestação de serviço ela envolver risco e você contrata, né, uma outra CNPJ para trabalhar contigo, aí você vai ser corresponsável pelo teu ambiente que está fornecendo esse risco aí para essa empresa. Então, você também é obrigado a cuidar, né, fazer essa gestão para não colocar esse terceiro no risco também. Entendi. E que tipo de problemas vocês resolvem, assim? Tipo, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, você disse para mim que vocês têm que fazer... segurança no trabalho, né? De uma forma leiga, tá? Eu vou falar de uma forma leiga, senão eu acho que tem muita gente que não sabe também. Então, o que vocês resolvem nas empresas? Vocês disseram que vocês têm que... Toda empresa que tem um funcionário já tem que ter. Eu lembro, acho que acima de quantos tem que ter CIPA, né? Um negócio assim. Depende, né? Depende o grau de risco da empresa também. Entendi. Mas nós trabalhamos com prevenção, né? Nós somos prevencionistas. Então, a gente faz a prevenção de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, nós trabalhamos para isso não acontecer nas empresas. Através de documentações, que a gente faz a elaboração, né? E através dos exames também ocupacionais, né? Que são indicados pelos nossos médicos, né? E também a parte do e-social, que hoje as informações a gente precisa enviar para o governo, né? Para prestar conta lá do que essa empresa está fazendo a coisa certa ou não, né? Entendi. Então, é um processo, assim, digo assim, um pouco complexo, né? Que empresas hoje, a maioria, não estão acostumadas a fazer isso, né? Então, isso vem se implantando levemente, né? Então, as pessoas estão aumentando o nível de consciência que precisa cuidar do seu funcionário, que precisa cuidar da saúde dele. Então, isso vem se implementando.
é um processo difícil, mas acho que sim, estou bem feliz que as coisas estão melhorando bastante para isso. Tá? Que legal, pô. E deixa eu fazer uma pergunta minha, tá? Pode ser que outras pessoas não teriam, mas todo trabalho tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu queria saber do trabalho de vocês, da empresa de vocês, assim. O que vocês acham da empresa de vocês, que é uma coisa muito boa, que você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, tanto pra gente ou tanto pro cliente, e uma coisa que é muito ruim. Uma coisa assim que vocês falam, nossa, isso aqui é complicado. Olha. Então, Responder essa essa resposta é uma coisa meio... o nosso negócio lá é assim, o nosso ramo é uma coisa assim Exigência complicada, legal, né? num âmbito geral, ela já traz uma carga, né? E um peso. Porque a gente costuma falar, o empresário, o empregador, ele não fica tão feliz em nos contratar. Eles não gostam? Porque não é cultural. Né? Como você comentou ali, eu vou fazer uma pergunta assim de leigo. Não é algo que está já na cultura do brasileiro. Quando eu for abrir ou quando eu for contratar alguém, eu vou cuidar também da segurança. Diferente quando a gente vai, por exemplo, empreender, eu penso, vou abrir uma empresa, então o que eu preciso? Eu preciso de um contador, eu preciso, né, abrir meu CNPJ. Na segurança do trabalho já deveria vir isso junto, né? Se eu vou abrir uma empresa, se eu vou contratar um funcionário, eu antes preciso fazer a parte de saúde e segurança do trabalho. Entendi. Então, essa, na minha opinião, é a parte mais difícil, a questão cultural mesmo, a gente ter que explicar, e não por explicar, mas é o fato da pessoa entender para que serve, né? Que muitos clientes nossos, muitos empregadores, eles querem contratar só para atender a legislação. Eles não conseguem ainda absorver o benefício que essa despesa, gestão né? faz, né? Acho que é só mais uma despesa a mais que a empresa está contratando, E né? qual que é o benefício? Cara, o benefício são muitos, né? Uhum. Porque hoje você consegue dimensionar aí a questão ações trabalhistas, né? Legal. Doenças Segurança. ocupacionais, né? Acidentes de trabalho, Absenteísmo, né? afastamentos, né? Então, essa é uma série de problemas que as empresas podem mitigar isso, né? Uhum. E através de um planejamento, através de uma segurança do trabalho bem feita. Eu digo assim, a nossa empresa ela trabalha como? A gente trabalha com qualidade, né? Não quantidade de empresa. Então a gente atende um grupo seleto de empresas, né? Que queiram realmente investir nisso, né? Não somente ter simplesmente um documento e nada, só isso, né? Então a gente gosta de trabalhar isso, a gente gosta que as empresas abram as portas, olha, estamos aqui, faça o que tem que fazer, né? Eu quero estar dentro da norma. Então a gente gosta disso, né? Normalmente são empresas maiores que têm noção, isso, né? Existe um investimento, claro, né? Então eu sempre falo, né? A gente sobrevive disso, a empresa nossa é o nosso ramo de negócio. Mas a gente está aqui para prestar o serviço que precisa. Então nós temos uma equipe muito bem qualificada, equipamentos super modernos, então estamos aí para ser o melhor, né, da nossa região lá, para prestar um bom serviço. Né? E isso da empresa pequena, empresa grande, também lembra uma dificuldade, e a questão da consciência, de novo, né, do empresário, do empregador, que muitas vezes eles veem nós como o fiscal, sabe? E aí nos dias eles olham e falam, vixe, chegou. Lá vem eles. Daí, até o dia que a nossa equipe vai visitar, né, que a equipe técnica vai na empresa, eles ajeitam tudo, sabe? E fica tudo nos trinques, assim, como se a gente fosse... Só para passar na prova. Exatamente. E não é o intuito. Não tem Nós nada a ver, né? estamos prestando, em parceria mesmo com o nosso cliente, né? Para identificar quais pontos estão legais, quais que eles precisam melhorar, o que precisa ser feito nesse decorrer, né, do tempo ali, para estar em conformidade. Porque hoje, além de cuidar, né, que no meu ponto de vista o principal é cuidar mesmo da saúde e trazer um ambiente melhor para o colaborador, né? Isso vai refletir na produtividade dele, vai diminuir atestado, afastamento, diminui o custo com isso, né, porque aí a empresa não precisa ficar parada e nem colocar ninguém no lugar. Então tem uma série de ganhos e no final vai estar em conformidade com a legislação que é lá no portal do E-Social. Então a visão
do empregador começou a mudar a partir do momento que o E-Social entrou em vigor, né? Mudou esse formato de envio de dados para o governo. Então, até lá, então, a gente ainda ouve muito falando assim, agora que é obrigatório fazer segurança do trabalho, a gente tem que fazer. Mas, na verdade, a obrigatoriedade vem lá de 77, 78. É muito tempo já. O que mudou agora é o formato de fiscalização. Anterior à entrada do E-Social, era necessário vir o fiscal na empresa, vir presencialmente, olhar se tinha, se não tinha, e aí deixava a sua notificação. Então, da entrada do E-Social, essa fiscalização que era em torno de 3% no Brasil todo, passou a ser 100%. Então, teve essa mudança assim, radical. E aí, agora, estamos nesse trabalho, sabe, de aumentar o nível de consciência dos empregadores da nossa região, mostrar o benefício, né, que traz eles cuidar da saúde do colaborador, fazer essa gestão. Então, desde a parte do risco mesmo, que a atividade oferece, até, como o Alexandre comentou, a saúde ocupacional, que são as realizações dos exames, né, antes do funcionário começar a trabalhar, de forma periódica, para prevenir, né, que ele não vá desenvolver nenhuma doença ocupacional ou não agrave algo que ele já tinha, e também na saída. Entendi. E aí tem uns outros exames ali, se ele muda de função, né, tem que fazer também o exame, ou se retorna de um afastamento. Então, esse cuidado, no geral, proporciona um ganho de produtividade, diminuição de custo e até impacto nos impostos, né, que a empresa também paga. Né? Então, uma coisa que eu entendi, então, pelo menos do negócio de vocês têm 2 trabalhos. O primeiro é fazer o trabalho de vocês e o segundo é ensinar o teu cliente que ele precisa disso. Então, eu acho que vocês estão num processo muito complicado, porém, vocês vão ser muito mais bem remunerados por isso, porque se vocês pegarem empresas grandes que têm uma boa noção disso, é melhor. O problema hoje são os pequenos empresários, então, que estão ocasionando isso. O pequeno é mais difícil, né? Porque ele não entende. Ele não entendeu ainda, isso, né? Mas ele vai entender. Porque o grande ele já teve possivelmente uma fiscalização. Ou um problema, né? Assim, né? Ou perder um braço lá, daí alguém ele... já, de repente, já teve alguma coisa assim que... alguma trabalhista, né? Isso. Então ele fica mais atento. Mas o pequeno não, ele ainda não teve nada ainda, né? Muitos casos, né? Então ele fica mais ele acha que tá blindado, né? Então... a gente espera que não aconteça, né? Mas... Quando a gente fala pequeno, vamos puxar assim para uma realidade bem, bem próxima, né? Que são os escritórios, por exemplo, que a gente julga que é o mínimo de risco que tem lá, é mais ergonômico. Mas eu mesma tenho a experiência minha, né? Que desde muito cedo eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software. E, inicialmente, não se olhava muito para essa parte da ergonomia de segurança do trabalho. E aí, assim, trabalhei lá por 9 anos. Chegou no 6º ano, por aí, comecei com as inflamações, né? Inflamação de tendão no punho, de ombro. Senhora. Quem trabalha no computador... Eu tenho escoliose, sabia? Então. Escoliose daqueles... Você lembra aqueles computadores que tinham um teclado embaixo? Assim, embaixo. Ficava assim, ó. Tudo Exato. E aí a gente julga que não... Nossa, escritório vai ter o quê de risco, né? Né? Não dá para ver, a né? gente subestima. E aí isso a longo prazo, somado diariamente, passando-se os anos, que vai começar a dar um impacto. Então, se a empresa estiver preparada, ela pode evitar um pouco esses problemas. Exato. Pode fazer ações, como o simples fato de uma ginástica laboral no meio do expediente ali. A gente fazia sexta-feira. Toda sexta-feira a gente fazia. Tá, e deixa eu agora fazer uma outra pergunta que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Vocês tiveram empresas de vocês estavam passando por um problema, mas alguma coisa incomodou vocês dois para tomarem uma decisão de mudar, e é por isso que vocês estão aqui hoje, inclusive na X-Diamond, né? Então eu queria saber de vocês, como é que foi esse processo? O que incomodou vocês lá no começo, antes de vocês tomarem a decisão de ir pro X, fazer uma maestria e estar aqui? E como é que foi esse processo para vocês? Olha. Você joga pra mim? Não, só olhei pra mim, tu ia falar. Não, mas eu vou dar só uma pincelada. Uma pincelada, depois ela complementa. Isso aí. Então, esse ano foi um ano assim de muitas mudanças, né? Assim, foi uma reviravolta na nossa vida, né? Questões de negócio, né? Então, que nem sempre o Jorge fala, né? Pessoas e processos, né?
E a nossa empresa lá, ela realmente precisava, né? Porque assim, a gente cresceu muito rápido, né? De 2018 para cá, foi um crescimento exponencial, né? Que bom, né? Então a gente cresce e daí não se acompanha aquilo que tem que ser feito, né? Desde organização, desde tudo. Então isso, a gente vendo aquilo, eu até falei para ele, falei, olha, a gente cresceu, né? Estamos faturando, mas a gente não está sabendo gerir ainda, né? Essa parte, o que vamos fazer agora, né? Como é que vamos organizar todo esse povo aqui, né? Os funcionários, né? Então a gente buscou realmente ajuda e assim, está sendo fantástico. Os resultados estão aparecendo, né? A gente está aí faturando mais, nossos colaboradores que eu falo, né? Estão bem mais engajados, né? Os processos estão bem montados. A Leire é muito boa nisso, né? De montar os processos. Então, o que está acontecendo hoje, basicamente, é por causa dela, ela que é a mentora do negócio. Bonitinho. Eu só sei vender, esse é o meu dom de muito venda. Que é importante, né? exatamente. Eu Um trago dinheiro para traz, dentro da outro empresa, organiza. né? Eu consigo trazer resultado para dentro da empresa e ela que comanda o negócio lá, então. Que legal. Mas ela vai falar melhor agora. Maria. É exatamente nessa linha. Eu costumo falar o seguinte: quem começa a empreender, começa em algo que tem né, a intimidade, tem afinidade com aquilo. Ou venda de um produto que, né, se sente muito confortável, conhece, ou prestação de um serviço, né, que se especializou e tal. Mas, junto com isso, né, vem uma bagagem enorme de burocracia, de administrativo, de financeiro, de processos e muito mais de pessoas. Né? E ninguém tá preparado para gerir isso como um todo. Então, foi aí que começou a pegar para nós. Assim, eu já tinha muita noção de processos por ter vindo da área da tecnologia, né? Então, eu já trabalhava muito com isso lá e já tinha muita noção. Mas o boom, assim, que dá quando você sai de um quadro de 4, 5 funcionários e vai para 30, aí Nossa. que o negócio, né, Esse foi a sua expansão? Essa foi a nossa. Nossa. Isso nossa em um ano? mira. Não, foi ali. Na verdade, 2 anos, né? de 1 ano e meio por aí a gente aumentou muito 2020 a quantidade. já estava já. Que legal. E aí a comunicação para uma equipe de 5 e uma equipe de 30 já bugou total, né? Você precisa se reinventar e você precisa entender aquilo. Então, isso foi o principal motivador para nós irmos atrás. A gente viu que começou a crescer de forma mais rápida e precisava organizar isso, né? Então, precisava fazer essa gestão da forma correta. Porque ainda a gente se considera uma empresa bem pequena, né? Nós somos pequenos, assim, de porte, mas a gente quer crescer organizado e consolidado. Então, essa foi a maior motivação para a gente ir buscar. Empresa pequena, mas com mentalidade grande, né? Então, Não, você já é uma empresa grande, pô. então a gente Você tem tem 30 funcionários, potencial estão há aí. quanto tempo no mercado? Uns 5 anos mais? 6 anos. 6 anos. 6 anos, e ainda tem tudo isso aí pra frente. E o que vocês planejam alcançar, assim? O que vocês veem, por exemplo, nos seus próximos anos de metas, de planos? O que vocês estão colocando no papel? na verdade, as metas nossas a gente dá uma bagunçada cada pouco, né? Como assim? Você cria? Revisa as A gente revisa ela e planeja e muda. Porque assim, a gente quer expandir mais, né? Vai expandir mais no que vem. Mas a gente quer buscar mais outros ramos de negócio também, né? Não ficar só nesse ramo. Ah, vocês querem ter uma outra linha? Nós vamos Do quê? buscar... Cara, Não precisa Na área divulgar, de vocês não tecnologia. querem. nós na área de estamos aí tecnologia. desenvolvendo alguma coisa aí para... Um software, Ali ele assim? vai apresentar aí para... Não quer fazer um pitch já, não? Vou fazer lá no... Não é? Na rodada de Na rodada de negócio. Mas negócio. são coisas que a gente tá aí estudando, né? Coisa secreta, então. E assim, nada impede de botar mais outras coisas, né? Outros ramos que a gente não tenha... Só que assim, a gente precisa conhecer também do negócio, né? Sim, Pra sair abrindo qualquer coisa. Senão o risco de dar errado é muito grande, né? Mas se não tem risco, não tem não, sucesso, se não tem risco, né, não tem pô? graça, né? É, O ué. empreendedor hoje tem que correr risco. Tem que não ter medo jeito, das né? coisas e com medo mesmo. Exato. E aí, assim, nós temos hoje 4 clínicas de medicina ocupacional, que a gente atende o completo, né, na nossa região.
e temos uma empresa que é especializada em máquinas e equipamentos, né, que também é da área de segurança do trabalho, mas bem focada em NR12, que rege a norma de máquinas e equipamentos. NR é tipo as normas? São as normas, isso. Entendi. Aí, o que eu costumo dizer? Que as máquinas, elas são... Eu vejo assim como uma das principais normas, porque geralmente é numa máquina que acontece um acidente um pouco mais grave, né? E aí, né, o empresário, o empregador, ele tem que ter essa visão para isso, para deixar tudo adequado. Que a máquina, se vier uma fiscalização e ela não estiver adequada, ela pode ser embargada à própria máquina, o setor, ou pode embargar até a empresa. Então, é uma das normas que paralisa a operação. Deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, só para tirar. Eu tenho uma empresa, eu tenho um equipamento lá, que faz qualquer coisa lá. E eu não tenho nada de segurança do trabalho. E daí meu funcionário foi lá e perdeu a mão. O que acontece comigo? Reação boa. Você vai precisar vai dar todo o apoio, né, primeiramente, né, para custear esse encaminhamento do funcionário. Mas se eu tiver segurança no trabalho, isso evita alguma coisa? Aí é uma ótima pergunta. Aí tem tudo. Porque o que vem acarretar isso? Quando você já implementou gestão de segurança do trabalho, se você, né, está entendendo como ela funciona, você vai fazer tudo certo. Primeiro, o funcionário, a máquina precisa estar adequada. Né, tem que ter os dispositivos de segurança. Não significa que isso vai evitar um acidente, pode ocorrer ainda. Segundo, esse funcionário precisa ter o treinamento de operação da máquina, o treinamento de NR12, que é voltado para a segurança na operação. Então, tem uma série de ações que vão mitigando esse risco. Então, a chance dessa, por exemplo, essa amputação que você colocou ocorrer, ela se torna bem menor do que você simplesmente botar uma máquina ali, contratou a pessoa e largou ela lá e se vire. Porque ela vai ter procedimentos para que evitar que dê esse problema. Mas se o problema ocasionar, com segurança do trabalho é melhor, porque pode alegar, talvez, que ela não seguiu o procedimento. Você tem um amparo, você tem uma documentação. Se você tem documentação, né? Se você tiver treinamento, certificados, tudo bem certinho, né? Você passou o que é o correto para o colaborador, né? Então, um processo um pouco menor, tal, né? Claro, minimiza ele tem algumas questões aí que não vai escapar, né? Mas, sim, não ter a documentação, não ter os treinamentos corretos, se acontecer um acidente, isso, cara, primeira coisa, o município que vai fiscalizar ali, a vigilância, alguém que vai fiscalizar, né? Isso vai para o Ministério do Trabalho, né? Então, isso pode vir um fiscal embargar a máquina, então, pode, né, bloquear a máquina, não trabalha. Então, assim, é um processo, é um incômodo muito grande que não vale a pena você correr esse risco. Nossa. É muito melhor você, então, adequar, né, investir em uma documentação e um treinamento e adequar a sua máquina, é muito mais barato do que você, às vezes, parar essa máquina, parar a produção, né, ter que indenizar o funcionário. Ou às vezes fechar a empresa. Pode, depender da multa, fecha até uma empresa, né? Então, assim, é isso que a gente tenta pregar para o pessoal, olha, não arrisca, né? Faça certinho. As normas estão aí, a lei está aí, siga ela, né? Mesmo que isso custe um pouco, isso que, claro, vai encarecer um pouco, de repente, o produto e tal, mas sim, muitos falam, mas daí o cara lá do fundo de quintal não faz nada, né? Não paga o imposto e ele vende mais barato que a minha empresa, né? E eu não vendo. Tipo, isso a gente escuta direto. Só que a gente não deve pensar assim, né? A gente tem que pensar em se adequar, regularizar, porque você pode prestar depois um serviço para maiores empresas depois, né? Então você fica bem visto. Então, assim, são questões assim que tem que ser visto, né? Não é só questão de dinheiro mesmo, né? E essa questão da cultura, só complementando o que você tinha comentado antes das empresas grandes, que elas já têm essa cultura, né? Inclusive, para você prestar um serviço dentro de uma empresa grande dessa, você não entra se você não tiver tudo regular também. Porque a empresa, a partir do momento que você está lá dentro, com a sua equipe, ela também é corresponsável. Então, essas frigoríficos grandes, essas empresas maiores, assim, se o terceiro não tiver todo regular, com documentação, com exame de funcionário, com treinamento, a equipe não entra.
Olha que legal. Então eles têm Isso tipo, eu todo acho um critério. fantástico porque já ajuda a disseminar a importância e a necessidade de fazer. Entendi. Nossa, mas vocês já abriram na minha cabeça muito sobre você evitar um problema futuro. Vocês evitam muito um problema futuro. Isso aí. Porque às vezes os problemas só acontecem porque uma falta de procedimento, uma falta de um segurança no trabalho ali fiscalizando, que eu acredito que as pessoas te odeiam, vocês veem você, não, já quer que eu coloque capacete. Tá, mas se eu colocar o capacete, cai uma pedra em cima da sua cabeça e já era. Então é muito legal. É prevenção, né? É prevenção. Muito legal isso. Essa é nossa regra lá, é prevenção. Eu acho que vocês têm que começar a alimentar mais o Instagram de vocês aí, para vocês ensinarem as pessoas isso. Por quê? Porque isso é uma visão que a primeira coisa que você falou para mim foi que as empresas não querem investir isso, a não ser porque seja obrigatório. Então elas ainda estão nessa de obrigação. Isso. Mas se vocês conseguirem ensinar elas que talvez o futuro delas pode ser muito mais caro do que elas investirem no hoje delas em vocês, vai ser muito melhor. Então, eu acho que é muito legal o trabalho de vocês. Gostei muito. Eu não sabia, agora eu sei. Muita gente não sabia, agora sabe. Nós até estamos com algumas ações assim para movimentar um pouco e aumentar o nível de cultura mesmo, né? De ensinar, né? De ensinar. Que legal. É um trabalho bom, um trabalho Dá um pouquinho de gostoso fazer. vergonhinha, né, de começar, mas A vergonha faz parte. depois vai embora. Você só vai aprender fazendo. Exato. E você só vai ficar bom fazendo muito. Então, se vocês cada vez... Quantas vezes vocês fizeram um podcast na vida? Eu estou no meu terceiro. Nossa, mas tu é famosona, mentira, tô É brincando. porque nós estamos fazendo lá na empresa, Então. inclusive, o Sudocast. Então, a gente está fazendo uma vez por mês, justamente para isso, com essa finalidade de Ensinar. criando proximidade. Levar informação, né? Levar Isso. informação. Então, a gente está convidando profissionais de algum tema relacionado, né, com a saúde, bem-estar, segurança, qualidade de vida, para vir trazer informações, assim, para Que legal. Pô, população. então vocês já deram mais que um passo, deram vários passos. Aí depois eu quero umas dicas aí como é que Pode faz. ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Assiste o meu podcast, não, tia. É verdade. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem para a galera um ensinamento, uma fala, uma coisa que eu achei muito legal que o Samus fez, é de vocês passarem uma coisa que vocês acham muito interessante para frente. Então, se vocês quiserem... Olha, eu, assim, da minha parte, eu quero dizer assim para os empresários ou quem está querendo virar empresário, né, empreender, eu digo, né, primeira coisa, né, tem que empreender, que basta tentar, né, tem que tentar se dedicar, trabalhar muito, né. Eu sempre falo que o cara que quer começar, ele não deve pensar em trabalhar 8 horas por dia só, né, ele precisa trabalhar 12, 15 horas por dia, né, como nós, né, começamos aí só, tipo, a gente começou a abrir um negócio, claro, tinha que ter alguns funcionários para ajudar ali e tal, só que muitos processos, nós dois que fazia, tipo, a gente fazia todo o processo desde o início até o final, sabe? Então, assim, não vou relatar aqui como é o processo, né, mas até para não alongar, mas a gente trabalhou muito, e várias horas da madrugada, final de semana, domingo, então a gente sacrificou muito. Então, assim, tem que se dedicar muito se quer ter alguma coisa na vida. Então, assim, busca conhecimento, busca pessoas que pensam a mesma coisa que você, como nós estamos hoje estamos num meio de pessoas que querem a mesma coisa, querem crescer, querem trabalhar, né, ganhar dinheiro, né, isso que é importante, ganhar dinheiro, mas também viver bem, viver com harmonia, com paz, né, e amor. Então, busque aquilo que você quer. Não dê bola que os outros ficam falando ou que te criticam. Foda-se, né? Vá pra cima e... As pessoas vão te criticar se você fizer ou se você não fizer. Exato. Então, assim, que você lasque, né? Vai pra cima e pau, né? Trabalhe e conquiste aquilo que você tem sonho de fazer, né? Então, nós estamos muito felizes no que a gente está hoje, o que a gente conquistou e que vamos conquistar mais ainda, né? Então, isso é um desabafo aí que a gente faz aí. Que, paz, tem que soltar. o cara vem com mimimi e tal, não dá não, cara. Mimimi Tô fora, faz bicho. dinheiro. O cara vem reclamar pra cima de mim aí, não dá, né? Não. Tem que trabalhar. Para complementar isso também, finalizar, todo mundo fala, né? O não você já tem. Mas, na verdade, nem o não você não tem. Você tem que ir primeiro buscar também essa resposta negativa. Nem o não você não tem. Então, tem que ir para cima. E aí, ganhando um não,
que vem a parte aqui que a gente está desenvolvendo, de trabalhar com esse não, criar, né, formas de quebrar essas objeções. Então, a gente tem que estar sempre em busca de aperfeiçoamento. Que legal. E iremos sempre buscar o aperfeiçoamento, não vamos desistir, inclusive como esse podcast também, É isso né? aí. Exato. Então, Top. passem o arroba de vocês aí, da empresa de vocês, ou de vocês pessoais aí pra galera saber também. Pode passar. Passa aí. Passa aí. Passa da Eu empresa. vou passar o meu, então, que aí lá tem o da empresa. Nós temos 4 arrobas aí, é muito. Nossa. Então, o meu é @Leire_Nuernberg. E aí eu vou passar de uma empresa, @Sudomed_DV. Sudomed, underline DV. Isso. E a outra? Eu tenho @Sudomed.Itapejara, Sudomed Realeza e Sudomed Capanema. Só que mudam os arrobas. Isso, mudam as Perfeito. cidades. E o seu, Olga? Eu não vou passar. É isso aí, secreto. Esse é o meu É só dele. Que ele não lembra. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado esse incrível podcast com nossos dois queridos Diamonds. E muito obrigado, pessoal. Valeu, Até um mais. abraço. Até. Valeu, galera.